Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 14. Como a classe hoje é classe única, eu vou deixar para começar o livro de Isaías na próxima semana. Nós vamos fazer a exposição do livro do profeta Isaías. Mas eu quero quero compartilhar com vocês hoje, à luz de João capítulo 14, a partir do versículo 16, o ensino de Jesus acerca da pessoa do Espírito Santo. Todo crente, todo cristão, ao ser regenerado, convertido, ele passa a ter o Espírito Santo habitando nele. Ele é santuário do Espírito Santo. Se você é mais gordinho, o Espírito Santo está mais à vontade. Se você é mais magrinho, assim? A grande pergunta é: para que o Espírito Santo habita em nós? Ele tem um papel, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Por que o Espírito Santo habita conosco? Às vezes a gente não pensa nisso, né? Mas Romanos capítulo 8, Paulo fala que ele nos foi dado para nos assistir na nossa fraqueza. O Espírito Santo intercede por nós. Mas eu queria meditar com você justamente João capítulo 14, a partir do versículo 16. Vamos ler juntos? Versos 16 e 17. Vamos lá? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém. O Evangelho de João traz um significativo ensino acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo identifica, lá no capítulo 3, Jesus como o Filho de Deus. Em João capítulo 3, quando Jesus ensina para Nicodemos acerca da doutrina da regeneração, ele fala que o agente da regeneração é o quê? O Espírito Santo. E ele fala, o vento sopra o quê? Ele diz, necessário vos é o quê? Nascer de novo. Então ele está ensinando a doutrina do Espírito Santo. No capítulo 4, Jesus fala que a verdadeira adoração agora será em espírito e em verdade. Não é apenas uma adoração sincera, interna, espiritual, mas essa adoração ela é produzida também pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá a vida. É o Espírito Santo que virá depois que Cristo for glorificado. Jesus chama o Espírito Santo de o Espírito da verdade, chama o Espírito de Espírito Santo e o chama também de o Consolador. O Consolador. Veja lá em João capítulo 20. João capítulo 20.
versículo 22, só tem em João, não tem em outro texto, que após a ressurreição, vamos ler juntos? João 20, 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o quê? O Espírito Santo. Jesus fez após a ressurreição, que não é Pentecostes aqui. Só João tem esse registro. O nosso texto básico, João 14, 16 a 31, nós vamos aprender algumas verdades acerca do Espírito Santo. Verdades essas que foram ensinadas pelo próprio Jesus. Então não é um teólogo, não é um professor de seminário, não é um calvinista e nem um pentecostal. É o próprio Jesus que vai ensinar acerca da pessoa do Espírito Santo. E ele diz assim, versículo 16, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, vamos ler juntos? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, a fim de que esteja... Preste atenção, que aqui Jesus está dizendo que o Espírito Santo faz parte da Trindade. Eu rogarei ao Pai, eu, Jesus, segunda pessoa, rogarei ao Pai, primeira pessoa, e Ele vos dará outro o quê? Consolador, terceira pessoa. Então, aí nós temos Jesus ensinando sobre a Trindade. E Ele está dizendo que o Espírito Santo é outro o quê? Consolador. A sua Bíblia Consolador está com letra maiúscula? Pronto, Consolador. Todo mundo estudou português, né? É um nome próprio. Consolador. Quando ele diz aí outro Consolador, ele está dizendo outro da mesma substância, da mesma natureza, com todos os atributos. Ele está dizendo outro igual a mim e igual ao Pai. Estão entendendo ou não? Está claro para você no versículo? E eu, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro o quê? Consolador. Qual é o propósito de Cristo ao rogar ao Pai que Ele dê outro Consolador? Qual é o propósito? Versículo 16. Qual é o propósito, gente? Pelo amor de Deus. A fim... Hein? A fim de que esteja convosco. Então, o Espírito Santo está no crente para sempre. Tá certo? Então, quando você vai pecar, você não tira o Espírito Santo, não. Ah, sai aqui, Espírito Santo, que eu vou dar uma pecadinha aqui. Não, não é assim, não. Você peca, e como o Espírito Santo é uma pessoa, você o quê? Entristece o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem pessoalidade, ele tem personalidade. E a Bíblia vai mostrar que o Espírito Santo, ele é apresentado como um ser que possui inteligência, emoções, sentimentos. O Espírito Santo age como uma pessoa, não é uma energia cósmica. Não, ele fala, ele intercede, ele testemunha, ele ensina, ele chama e envia pessoas, ele convence, ele guia, ele orienta. Você pode blasfemar contra o Espírito Santo, você pode mentir contra o Espírito Santo, você pode tentar contra o Espírito Santo, você pode resistir ao Espírito Santo e você pode também o quê? Obedecer o Espírito Santo. Então veja bem, vamos entender por que Jesus Cristo usa esse termo consolador. A expressão consolador, paráclitos no grego,
significa alguém que foi nos dado para nos ajudar. No mundo jurídico, o Paráclitos, ele funciona como uma espécie de advogado. É aquele que está ao lado para defender a sua causa, para ajudar você. Mas o Espírito Santo, ele recebe esse Consolador, Paráclitos, para dar aquela ideia de encorajamento. Você tem problema de desânimo ou não? Quem é que tem aqui? De vez em quando fica desanimado. Os que não levantaram é porque são desanimados por natureza. Nem levantar a mão serve. Vamos ver só uma ideia disso. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos 9. O que diz aí? Atos 9, 31. O que diz? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia o quê? Presta atenção, no conforto. Essa palavra conforto aí é a palavra Paráclitos. No encorajamento. Então, o que encoraja o crente, o que anima o crente, o que reabilita o crente da sua apatia, do seu desânimo, é o Espírito Santo. Está certo? Às vezes, tem crente que ele acha que o que vai consolar ele, animar ele, é ler esses livros aí de autoajuda. Não, o que anima o crente, o que mantém o crente encorajado, animado, é o Espírito Santo. E é tão interessante, se você voltar lá para João capítulo 14, no versículo 17, vamos ler o versículo 17, o que diz aí? O Espírito, verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará o quê? Então, esse Espírito, ele só habita onde? Na igreja. Tá certo? Tem muita gente hoje que está no bloco carnavalesco, pulando, para o que? Espairecer, para buscar algum tipo de alegria, de fantasia, alguma coisa. Por isso que o crente não precisa pular carnaval. Tem uns que querem, né? Tem umas até que estão lá, entristecendo o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele não foi dado ao mundo, ele foi dado à igreja. Ele habita conosco, ele está em nós, para nos consolar. Então lembre-se disso. Lembre-se disso. Enquanto Jesus esteve com os seus discípulos, ele encorajava os discípulos, ele cuidava dos discípulos. Ele era o consolador dos discípulos. Quando ele vai sair agora, ele diz, eu vou, mas vou enviar para vocês outro o quê? Consolador. É muito importante a gente entender um detalhezinho aí no texto também. Veja no versículo 17, o Espírito. Porque essa palavra Espírito, pneuma, ela é classificada como um termo neutro. Mas todas as vezes que pneuma é aplicado ao Espírito Santo, ele vem acompanhado de um artigo definido masculino. Tem aí na sua Bíblia? O Espírito. O Espírito. E não sei se na sua Bíblia está, na minha aqui está em letra maiúscula. É a pessoa do Espírito.
Então veja bem, irmãos, o primeiro ensino que Jesus está nos dando aqui acerca da pessoa do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo é que ele é um consolador, ele é um ajudador divino, sobrenatural, para animar você, para encorajar você, para tirar você muitas vezes dessa apatia espiritual, dessas crises que a gente passa. É o Espírito que anima, que consola. Estão entendendo ou não? Então não busque ajuda se você tem, e ninguém tem. Só você tem, só a igreja tem. Por isso que João vai dizer lá na sua carta: maior é aquele que está em nós do que aquele que está o quê? No mundo. E o texto é claro, o mundo não pode receber. O mundo pode até querer receber. Eu acho que se o mundo descobrisse, se as pessoas descobrissem o poder desse Consolador, poderia até desejar, querer. Mas o texto diz, não pode. Ele veio sobre a igreja. É exclusivamente da igreja. Por quê? Porque o mundo odeia a igreja. Está lá em João 15. O mundo persegue a igreja. O mundo não é a casa da igreja. Jesus vai orar. Eles não são o quê? Do mundo. E eu vou pedir ao Pai que não os tires do mundo, mas que o quê? Os guarde do mal. Quer dizer, nós temos o Espírito Santo, a habitação da terceira pessoa da Trindade dentro de nós, justamente para a gente enfrentar o mundo, aguentar essa vida nesse mundo. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então a igreja, irmãos, sabe o que o Satanás faz? Satanás esconde da igreja a grandeza dessa doutrina, a grandeza do que é ser um povo que tem Deus morando dentro dele, permanentemente. Ele habita convosco e estará em vós. Está certo? Quando vai acontecer o Pentecostes, o Espírito Santo é derramado. Os crentes aqui que estavam com Jesus são revestidos de poder. E aqueles primeiros que vão se converter agora a partir de um padrão. Porque quando Cristo enviou o Espírito Santo, a partir dali, todo crente, ele é regenerado pelo Espírito Santo e passa a ser a habitação do Espírito Santo. Vou explicar isso para vocês. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Diz o texto, no capítulo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo dia. De repente, tá? Veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4, o que diz aí? Todos ficaram cheios do... Então grifa aí. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Eles já eram crentes. Agora eles ficaram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque lá em Atos 1:8, o que diz? Mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E
e sereis minhas testemunhas, tanto de Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins, o quê? Da terra. Vocês vão receber do Espírito Santo, por causa da presença do Espírito Santo, o poder. Por isso que eles foram cheios do Espírito Santo. Cheios. Veja lá, Lucas 24, por favor. Lucas 24. Lucas 24, Jesus da grande comissão, em Lucas. Versículo 49, o que diz lá? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos o quê? De poder. Como é que eles foram revestidos de poder? Eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Cheios. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pedro vai explicar que tudo que está acontecendo aqui, o que aconteceu no Pentecostes, é cumprimento de profecia. E quem é o responsável por isso que está acontecendo foi o próprio Jesus. Ele diz lá no verso 33 de Atos 2: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Então, o primeiro decreto presidencial lá do Senhor Jesus, quando ele assentou no trono, foi o que? Mandar o Espírito Santo sobre a igreja. Esse Espírito Santo veio em cumprimento das promessas, e ele veio para encher a igreja de poder, para que a igreja possa fazer a obra, o quê? Missionária. Mas estabeleceu-se um padrão a partir de Pentecostes, que está aí no versículo 38, porque Pedro prega um sermão e ele prega para pessoas incrédulas. Versículo 38, o que é que diz aí? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o quê? Então você vai receber, no momento da sua conversão, seu arrependimento, o seu batismo, a remissão dos seus pecados, e recebereis não o poder, mas o dom. A palavra dom aqui significa a pessoa, o presente. Então, veja que esses 3.000 aqui foram batizados, não falaram em língua. Não falaram em língua, porque falar em língua ali não tem nada a ver como expressão de vida espiritual. Eles falaram em línguas ali, em Atos 2, tá? Eles falaram dialetos. E as pessoas que estavam lá, cada uma entendia na sua própria o quê? Língua. E eles ficaram surpresos porque eram galileus e não tinham frequentado a cultura inglesa, nem um curso de línguas, nem tinha inteligência artificial, só tinha a inteligência espiritual. E o Espírito Santo, que é o comunicador, fez com que eles falassem em outras línguas, e disse que eles falaram o quê em outras línguas? Das grandezas de Deus. Você já pensou, por que Pentecostes? Pentecostes era uma das 3 festas principais dos judeus, certo? Era a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa das tendas lá, que eles moravam nas ruas lá. Festa dos tabernáculos, né? Se você observar Pentecostes, por que o Espírito Santo foi derramado na festa de Pentecostes? Porque, veja lá, no versículo 5 de Atos 2, diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos,
Vindo o quê? De todas as demais. Jesus diz que a gente tem que pregar quem? A todas as nações. E ali no Pentecostes é um ensaiozinho, só para mostrar. Agora, por que Pentecostes significa festa da colheita? O Espírito Santo veio para fazer o quê? Porque o Pai já elegeu. O Filho já redimiu. Qual é a missão do Espírito Santo? Colher. Eu falei aí, eu quase apanho, mas antes de ser reformado, você é pentecostal. Todo crente é pentecostal. Sabia disso? Porque nós estamos sob o Pentecostes. E o Pentecostes não foi removido, não. O Pentecostes só chegará ao fim quando? Quando Jesus voltar. Tá, a turma fica brincando, porque você é pentecostal, porque não sei o quê, aquela briga. Eu disse, eu não vou entrar nessa discussão. Primeiro, Pedro era presbiteriano. Leia lá, 1 de Pedro, capítulo 5. Pedro diz, Pedro, presbítero, apóstolo, presbítero como vocês. E Pedro, como presbiteriano, falou em línguas. Falou ou não falou? Diz que todos foram cheios e cada um recebeu. Então, Pedro, presbiteriano, falando em línguas. Paulo era o quê? Presbiteriano. Só João Batista que era batista. E Pedro falou em línguas, não só aqui não. Eduardo? Lá em Cesareia também. Ele estava pregando na casa de Cornélio. Daqui a pouco veio o quê? O Espírito Santo. E ele vai passar no capítulo 11. Veja, um presbiteriano explicando que quando ele estava pregando, o Espírito Santo veio sobre os que estavam ouvindo a palavra de Deus. Agora, irmãos, línguas aqui são dialetos. Paulo, ao escrever, Paulo era presbiteriano. Lá em Atos 9 diz, e levantando-se foi o quê? Batizado. Então eles não mergulharam Paulo. E Paulo, quando plantava igreja, ele de igreja em igreja, ele organizava a junta diaconal e também o conselho de presbíteros. Vocês querem discutir essa matéria? Se quiser, nós vamos discutir. Eu não quero. E Paulo disse para a igreja de Corinto, eu falo mais língua do que você estuda aí. E ele estava falando não de blá, 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 blá. Ele estava falando de línguas, dialetos. Que Paulo era um homem erudito. Está entendendo? Agora, para que o Espírito Santo vem? Justamente porque tinha pessoas de todas as nações, e agora o Espírito Santo receberá esse poder ao descer sobre nós, ser-me-eis o quê? Testemunhas. Então o Espírito Santo vem no Pentecostes. E a partir do Pentecostes, toda pessoa que ouve o Evangelho é convertida pelo Espírito Santo e é habitada pelo Espírito Santo. Para ficar claro, Efésios, vamos lá. Efésios, capítulo 1. Efésios 1, 13 e 14. O que diz lá? Vamos lá? Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também o quê? Fostes selados com o Santo Espírito o quê? A promessa. Selado. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor e quê? E glória.
por isso que Jesus Cristo diz assim, em João 14, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, e o quê? Estará em vós. Você é a habitação do Espírito Santo. Para quê? Para nos dar esse consolo, esse encorajamento sobrenatural. Tá certo? Então, ao invés de tomar Red Bull, você toma Espírito Santo. Tem o Guaraná Jesus, que é ruim pra caramba. É uma blasfêmia. Fazer um Guaraná daquele e botar o nome de Jesus. Me perdoe os fabricantes. Então, se você quer força, poder, ajuda, consolo sobrenatural, você tem o quê? O Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Mas vamos lá. Segunda coisa que Jesus vai ensinar sobre o Espírito Santo. Veja lá, versículos 18 e 19, diz assim. 18 e 19, diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós o que também? Vivereis. Eu gosto dessa expressão aqui, eu vivo, significa que Cristo está prometendo, através do Espírito Santo, uma vida, o quê? Sobrenatural. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida de Cristo, ela nos é dada pelo Espírito Santo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o quê? O reino de Deus. Necessário vos é o quê? Nascer de novo. Tem que nascer do Espírito. Porque é o Espírito que traz a vida de Deus para nós. Foi o Espírito que esteve com Cristo quando ele foi habitar no ventre de Maria. Foi o Espírito Santo que teve com Jesus no seu batismo, no seu ministério. Foi o Espírito Santo que esteve com Jesus na cruz, na ressurreição, na ascensão. O Espírito Santo acompanhou Jesus na tentação. Toda a vida de Jesus foi vivida sob o poder do Espírito Santo. Então, irmãos, quando Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa vida, ela nos é dada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Você observou que após a sua ressurreição, Jesus não apareceu mais para o mundo. Jesus apareceu somente para os seus discípulos. Jesus poderia, depois da sua ressurreição, ter feito uma visita lá para Anás, Caifás, ou Pôncio Pilatos. Olha eu aqui. Podia ou não poderia? Mas ele não fez. Ele só apareceu para a sua igreja. Por que isso? A pergunta para vocês que são teólogos. Porque a vida que Cristo conseguiu após a sua ressurreição não era para o mundo, era somente para a sua igreja. Por isso que o Espírito Santo não vem para o mundo, vem somente para a sua igreja. O negócio de Cristo é a sua igreja. Ele amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele veio para nos dar vida.
Vida de Deus. E é o Espírito Santo que faz isso. Terceiro lugar. Vou correr. Versos 20 e 24. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e o quê? Me manifestarei a ele. Vamos juntos. 23, 24. O que diz? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele o quê? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então veja bem, nós temos um consolo divino, nós temos uma vida divina, e nós temos aqui uma união também agora divina, sobrenatural. O que ele está dizendo? Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em quê? Em vós. E quem é que faz isso? Hein? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos une, a comunhão dos santos. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas é a comunhão dos santos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ele diz que não somente manifestará, mas no verso 23, e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Agora não é só o Espírito Santo, é a Trindade que habita dentro de nós. Nós estamos unidos, irmãos, unidos. Você já pensou nisso? Eu acho isso uma coisa maravilhosa. O versículo 23 diz: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A palavra morada aqui significa residir, ou morar de forma o quê? Permanente e definitiva. O pastor Hernandes já explicou isso aqui, mas eu vou explicar para vocês, que eu não quero ficar atrás dele, não. Quando você vai para um hotel, se hospedar num hotel, você mora ali o quê? Por um tempo, não é isso? Passa uma noite, 2 noites, uma semana. Então você mora o quê? Temporariamente. Isso é uma coisa. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha, ajudava o cara a fazer a missão, depois ia embora. Agora não. Ele vem para residir de forma o quê? Permanente. Não tem jeito agora mesmo. Você vai morar com Cristo aqui, Ele mora dentro de você, e quando você morrer, eu espero que você tenha essa grata surpresa. Quando você abrir os olhos, você está no céu. Aí você vai morar para Ele para sempre. Bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quarto lugar, versículos 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Versículo 26, rapidamente, vamos ler o que aqui diz? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Aqui nós temos uma direção, né?
um ensino sobrenatural, divino. Eu preguei aqui no Congresso de Avivamento mostrando que o Espírito Santo, ele traz luz para a mente e calor para o coração. Veja que o Espírito Santo aqui, ele age cognitivamente. O que diz aí? Ele vos ensinará todas as coisas. E vos fará o quê? Lembrar. Ninguém lembrar e aprender, ensino, é tudo ato que é cognitivo. Porque tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é da pirueta. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, nunca curou ninguém. Não tem uma cura feita por João Batista. João Batista não falava em línguas. Ele era cheio do Espírito Santo desde o quê? O ventre materno. Vamos pegar aqui o presbiteriano Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2. E Paulo não era reformado. Ele era o quê? Pentecostal. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, mas Deus nos revelou pelo quê? Pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas o quê? Prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, repete comigo aí, o que diz? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão... Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado o quê? Gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo conferindo, averiguando coisas espirituais com espirituais. Tudo isso aqui exige o quê? Inteligência, cognição. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las. Quem é que faz entender as coisas de Deus? E você entende como? Usando o que? O pé? A mente, o entendimento. E ele termina dizendo que todo crente, versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que eu posso instruir? É uma pergunta retórica. O Espírito Santo. Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Significa que você tem que ser um crente inteligente, pelo menos. E o que é que nos dá inteligência espiritual? O Espírito. Ele ensina, ele nos faz lembrar. Está certo? Então não atribua ao Espírito Santo essas piruetas que tem por aí, não. Falando em línguas, isso é línguas? Isso é palhaçada. O Espírito Santo é inteligente. Então, direção sobrenatural. Versículo 27, para terminar já. Em misericórdia, está chegando. Versículo 27. Vamos ler juntos? 14. Deixo-vos a paz, a minha paz. Não vos dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Espírito Santo vai trazer essa paz de Cristo para nós. Essa paz o quê? Sobrenatural. Ela é uma dádiva,
ela é uma paz exclusiva. É minha paz. Ela é um presente. Ela é uma paz inigualável. Não a dou como dá o quê? O mundo. Você não acha. E ela é também uma paz o quê? Medicinal. Porque ela cura o coração perturbado. A mente perturbada. Somente a paz de Cristo, que excede todo entendimento, pode guardar nossa mente e o nosso coração de todo tipo de qualquer ansiedade. Agora, irmãos, veja no versículo 28, Jesus diz assim: ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos o quê? Vamos daqui. Os discípulos deveriam se alegrar com o retorno de Cristo, quando visse o Cristo ressuscitado. Os discípulos deveriam se alegrar pelo fato de Jesus voltar para o Pai. Porque ele, voltando para o Pai, ele o quê? Enviaria o Espírito Santo. E todas essas bênçãos que o Espírito Santo, que Jesus cita aqui, elas foram conquistadas justamente por causa da sua obra, o quê? Salvadora. Porque ele morreu e ele ressuscitou. Por isso que ele diz, veja lá, gente, João 16, versículo 33, ele diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz o quê? Em mim. Tenhais paz em mim. No mundo vocês não vão ter paz. Vocês terão o quê? Aflições. Graças a Deus ele diz assim: passais por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão sofrer, mas é pouco tempo. Vocês vão se afligir por pouco tempo. Porque eu já venci esse mundo e a vitória minha é também a vitória de vocês. Amém? Vocês entenderam? Aí, as 5 bênçãos que Jesus fala. Primeiro, consolo sobrenatural, vida sobrenatural, união sobrenatural, direção sobrenatural e paz, o quê? Sobrenatural.